Fala, meu lindo, minha linda. Olha, vou explicar algo para você. Ainda não é a série Prioridade, mas essa é uma mensagem que o Senhor vai fazer chegar até você agora. Eu não estou sentado, né? Então não é a série, mas é uma mensagem fora de série. Então eu vou te pedir um favor antes de começar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você estiver vendo pelo... Estou dando uma moral a vocês. Se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, manda para os amigos, compartilha. E vamos para a mensagem. Que legal, gostei. Oh, Jesus, eu te amo, que ideia boa, que alguém deu. Abra comigo, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 1. O tema dessa mensagem é: o projeto fracassou. Nossa, o povo fica assim, ai, que dó. Poxa, eu trabalhei para vir para cá e mensagem desmotivacional. Eu tenho uma boa notícia para você. A palavra é nossa caminhada, então vamos caminhar nela, amém? João capítulo 11, versículo 1 diz: ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. O verso 3 diz: portanto, suas irmãs enviaram até ele uma notícia dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que o Senhor ama, o Lázaro. Olha, a nossa caminhada, ela começa de uma maneira simples. Eu quero trazer à sua memória quem são Marta e Maria, para te introduzir na mensagem de uma maneira mais assertiva. Lembra, Marta e Maria são as duas irmãs de Lázaro que recebem uma visita de Jesus. Essa visita de Jesus, quando chega, coloca as duas irmãs em posições diferentes. Uma é Marta, e a Marta está muito apegada à limpeza da casa, preparar o ambiente, a mesa, organizar as coisas. E Maria não, Maria está apegada na visita. Maria está sentada aos pés de Jesus, desfrutando de cada segundo daquela experiência sobrenatural. Eu não sei você, mas eu fico imaginando qual é o privilégio de você receber fisicamente na sua casa o autor e o consumador da nossa fé. Bom, fisicamente ele não está, mas ele está espiritualmente todos os dias dentro da casa principal chamada eu e você. Ele está aqui dentro, ele não está mais num prédio, ele não vai numa casa, ele está dentro da casa. Apocalipse diz: porque eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Ele não está mais fora, ele está aqui dentro, amém? Mas a Maria está desfrutando da presença. A Bíblia diz que ela derrama incenso sobre os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, a adoração é extravagante. Marta se irrita. Marta vai até Jesus e diz: Senhor, eu estou cuidando da casa, fazendo os afazeres aqui, e ela não está me ajudando. E aí Jesus diz para Marta: Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Lindo, a escolha é sua. O que você vai viver através dessa palavra? Ou você escolhe ficar na presença do Eterno, ouvindo, vivendo, entende? Ou você está vivendo uma outra realidade paralela. Você pode estar no melhor lugar do mundo e não desfrutar da presença dEle. Ou seja, lindo, a escolha é sua. E se eu estivesse no teu lugar, eu esqueceria tudo. Eu esqueceria quem está lá fora agora, eu esqueceria os problemas, eu esqueceria do que não entrou aqui e focaria naquilo que Deus tem para você. Vamos viver isso junto, amém? Diga comigo: Jesus,
Tu és o centro das nossas atenções. Aleluia. Oh, uma boa notícia. Vocês escolheram a melhor parte. Amém. É carnaval no Brasil, meu lindo. E tem gente lá fora perdendo a vida agora, vivendo uma vida distante de Jesus, perdidas nos seus pecados carnais. E nós estamos na presença dEle, para celebrar o nome dEle, para receber mais de Jesus. Aleluia! Segunda-feira essa mensagem vai ao ar. Vai ter muita gente arrependida assistindo. E eu quero começar. A notícia de Marta e Maria para Jesus é: Jesus, o seu amigo, quem você ama, está doente. O recado é implícito. O que elas estão dizendo é: Jesus, a gente precisa que o Senhor venha agora, saia da onde você está e corra para cá, porque a gente quer que o Senhor cure o nosso irmão, que é o seu amigo. Isso é mais ou menos uma carteirada. Ela está dizendo: não é alguém normal não, é o seu amigo, foi o Senhor que disse, é o que o Senhor ama. Então, o pedido de Marta e Maria é lógico. Elas querem um milagre, que Jesus vá, cura, resolva o problema. Só que tem um problema. Jesus trabalha numa outra frequência, irmão. Jesus é diferente. Irmão, se você pensa que as tuas tretas tiram Jesus do eixo, você está redondamente enganado. A gente não consegue tirar Jesus do eixo, irmão. Tem gente que pensa: nossa, falei algo para Jesus agora que ele deve estar assim. Oh! Irmão, ninguém tira Jesus do eixo. Os nossos pecados não tiram Jesus do eixo. As nossas crises não tiram Jesus do eixo. Ele está no controle de tudo. A Bíblia diz que as nuvens são os cabelos dos seus pés. Ele dá ordem sobre o céu, a lua, as estrelas e tudo que há na terra. Ele é o dono. Agora você pensa que você, ai, Jesus desequilibrou. Ai, eu mesmo, eu tenho que ir lá resolver. É que Jesus não fala: ó, meu Deus, né? Amém. Jesus diz o seguinte para quem vai levar a notícia: olha, essa doença não é para a morte. Pronto, acabou a mensagem. Por que eu falo mais, irmão? Acabou. Jesus já disse o final da história. Essa doença não é. Acabou. A fé madura para aqui. A fé convicta para aqui. O que Jesus disse está dito. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele diz que não é para a morte, beijos e abraços. Boa noite a todos. Nos vemos segunda-feira. Amém. No YouTube. Está vendo que os irmãos, ninguém quer que acabe? Porque a gente quer ter certeza, mas eu preciso ver. Porque tudo que os meus olhos dizem é diferente do que os meus ouvidos ouvem. E esse é o problema. Quando Deus fala, não tem a ver com o que a gente vê. O sobrenatural não acontece dessa maneira. Os nossos olhos não explicam, por isso chamamos de milagre. Só se chama milagre aquilo que você, homem, não consegue explicar. E eu não estou falando de uma fé imbecil. Eu não estou falando de uma fé mística. Não, eu estou falando de uma fé inteligente. Mas mesmo sendo capaz e inteligente, somos inferiores à soberania do Eterno. O que Ele faz transcende o que a gente imaginou. O que Ele faz ultrapassa a nossa cognição. Ele é maior, soberano, superior. Davi, em um determinado momento, diz: inescrutáveis são os teus pensamentos, tão altos que eu não consigo atingir. Vou falar uma parada para você, irmão. Eu e minha esposa, depois de muito tempo passando vergonha, a gente aprendeu. Todas as vezes que eu e a Paula nós estamos fazendo o plano, assim, a gente fala um pro outro: vamos dar uma segurada, porque a gente só passa vergonha. A gente planeja aqui, Deus fala assim: é para lá. A gente fala: é aquela porta.
Senhor fala, é aquela. Aí a gente fala, não, a gente vai. Aí chega lá, ela não abre, porque a Bíblia diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Mas a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Vou falar um negócio para você. Eu aprendi, irmão, porque todas as vezes que eu fiz um plano, eu fracassei. Irmão, eu sou fracassado em um monte de área na minha vida porque sonhei sozinho. Eu sou um advogado fracassado, eu sou um piloto de avião fracassado, eu sou empresário fracassado, irmão. Todas as vezes que eu tentei o que Deus não queria, eu só tomei fumo, só prejuízo, fui passado para trás, golpe, confusão, pirâmide mesmo, irmão, estou às 3 já. Eu não posso ver uma piramidezinha que entrava. Vocês estão rindo? Sou só eu agora. Mas vou falar um negócio, irmão. Parei com esse negócio. E eu descobri uma parada. Eu só fracasso naquilo que vou sozinho. Aquilo que é o plano de Deus, esse não fracassa. A Bíblia diz que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Então, talvez você não sabe, mas você é um fracassado em alguma área porque você foi sozinho. Se fosse com o Eterno aquilo que Ele quer, não seria um fracasso. Então todas as nossas histórias de fracasso é sempre a gente sozinho, comandando a nossa vida sozinho, tendo as nossas expectativas frustradas, porque a gente sonhou longe dele. Vou falar uma coisa para você. Eu estou numa fase da vida, eu estou ficando mais crente, eu acho. Eu estou aprendendo. Eu tenho vergonha de falar algumas coisas com o Senhor, por exemplo, sabe? Eu vou falar, aconteceu agora uma coisa engraçada. Eu estava com um plano de fazer uma parada aí, um negócio. Aí contei para um amigo meu. Aí ele falou para mim assim: por que você não ora? Fala para Jesus o que você quer. Aí eu falei: eu vou fazer isso então. E eu tenho dislexia, irmão. Eu começo a orar por um assunto, termino em outro. É loucura. Jesus fala assim, não. Parei de entender, foi 15 minutos. Ainda bem que o Senhor som do nosso coração. Então o que eu faço? Eu escrevo o roteiro no caderno. Eu tenho uns motivos para agradecer que eu não posso esquecer. Tenho uns motivos para adorar. Eu tenho o que eu preciso apresentar para Ele. E aí eu vou lendo, vou falando com Jesus. Mas eu escrevi no meu caderninho lá uma listinha de um negócio que eu queria. Aí eu estou aqui orando. Então, Jesus, top, aquele negócio. Então, temos uma outra pauta. Aí eu olhei para a pauta, que eram os meus desejinhos ali que eu tinha escrevido que eu queria de um negócio e tal. Aí eu falei assim: Jesus, eu vou pular. Eu não vou nem falar para o Senhor que eu tenho vergonha. Eu, perante Jesus, eu falei: não, Senhor, isso eu até pensei aqui, nossa, é legal, mas Jesus, todas as vezes que a gente te apresentou algo, o Senhor devolveu algo maior. Então, Jesus, eu vou tentar parar de viver o que os meus olhos veem, para viver aquilo que o Senhor enxerga. Lindo, a gente enxerga aqui, eu e minha esposa, a gente fala, Deus deve olhar para a gente está orando, Deus olha assim, que bonitinho. Sabe nada, irmão. O nosso Deus ouve conversas que a gente não ouve, sabe de coisas que a gente não sabe, está na frente do tempo que a gente não está. Aquilo que a gente pensa que é bom, Deus já sabe que o final é trágico. Provérbios capítulo 14, verso 12: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Ou seja, o Senhor sabe. Então eu já estou desistindo. Por que eu estou te falando isso? Porque Marta e Maria têm uma expectativa com Jesus que vai ser frustrada. E não é fácil ser frustrado quando nos dói na pele. A Bíblia diz que a notícia chega para Jesus, e Jesus diz para os discípulos, para quem está ali: relaxa, essa doença não é para a morte, não é. Aí o discípulo meio que não entende muito. E Jesus, irmão, está nem aí para hora do Brasil. Jesus segue no flow dele, curando, caminhando na boa, a multidão apertando ele. Porque na nossa cabeça tinha que ser tipo uma ambulância. Jesus ouviu: o quê? O Lázaro? Corre! Não, irmão, Jesus segue o flow, de boa. Não há nada que ele não possa fazer. E Deus não respeita o Cronos, Deus está no Kairos.
Sabe, existem 2 tempos que a Bíblia nos apresenta: o Cronos, que é o nosso relógio, 24 horas, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. E esse tempo é falível. O melhor relógio do mundo atrasa segundos a cada 24 ou 36 horas. Existem atrasos. Agora o Cronos, o Kairos, é o tempo perfeito de Deus. Esse tempo não atrasa, não adianta, não muda, é perfeito. Deus opera no Kairos. E essa história, ela se repete na Bíblia. Ela se repete, por exemplo, com Jairo, que chega para Jesus e diz: vai na minha casa, minha filha está morrendo. E no meio do caminho, mesmo Jesus dizendo que a doença não era para a morte, a Bíblia diz que a menina morre, porque parece que Jesus está atrasado. Se você ler os evangelhos de maneira sistemática, você vai ver que antes de tudo, Jesus disse para os discípulos o que ia acontecer. Jesus diz: eu vou morrer, e ao final do 3º dia eu vou ressuscitar. Irmão, eu não sei você, mas eu estou numa fase da vida que eu ia fazer maior fiasqueira no velório do mestre. Todo mundo ia estar chorando e eu ia estar assim: relaxa. Ele falou com nós. Isso aí, 3 dias. Marca aí, 3 dias o homem está de pé, resolvendo a nossa vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício vivo. Ele é a obra perfeita, sem pecado. Ele vai ressuscitar e nós vamos ser salvos. Imagina, vamos pegar o Pedro e falar assim: ô Pedro, burro, negou. Relaxa, ele vai ressuscitar. Ô Judas, para, besteira, ele vai ressuscitar. Pegar o Tomé que não acreditava e falar: Tomé, para. Você entende? Se a gente tem uma palavra, a gente não duvida dela, a gente vive pela palavra. Estava falando com o Felipe agora ali atrás. Ele falou para mim: como é que faz para ter certeza que o terceiro vai vir? Ele, no caso, um menino, e o meu veio uma menina. Eu falei para ele: Deus falou comigo, irmão. Eu estava um dia num lugar e uma irmã me entregou uma mensagem profética e ela disse: quando vier a 3ª semente. Ela parou e falou assim: escute bem, a 3ª. Eu só eu queria. Aí outra pessoa foi orar por nós e orando por mim, pela Paula grávida. Ele não sabia. Ele disse: eu não sei, mas enquanto eu oro por vocês, eu vejo uma menina correndo em volta de vocês. E aí eu já chamava de Serena. E a minha mãe, irmão, desesperada. Minha mãe: mas meu filho, se não for uma menina. Que mãe preocupa mais, né? Eu falei: mãe, Deus falou, mas acho que Deus mente. Aí eu ia pro emocional dela. Ela falou: não, eu não estou falando isso. Eu falei: então, pelo amor de, né? Para de me oprimir, mãe. E aí, irmão, o dia que nós descobrimos, vocês viram, né? Oh, gente, tá lá, vai fazer 1 ano agora. Jesus falou. Não tinha exame, não tinha médico, não tinha beta-HCG, não tinha gestação, mas Deus já falou: é uma garota. Ele já viu, ele já sabia, ele conhecia ela. Irmão, Jesus, ele bate de frente com tudo. Bate de frente com a estatística, bate de frente com a pesquisa, bate de frente com o diagnóstico, bate de frente com a tua desistência. A palavra dele supera, ultrapassa, vai na frente. Eu não sei te explicar, eu só consigo te dizer, irmão, nenhum plano de Jesus pode ser frustrado. Nós só nos frustramos porque fazemos sozinho. Criamos expectativa. A gente, irmão, se construísse a arca agora, nós ia fazer cômodo a mais. Porque a gente gosta de dar palpite. Não, senhor. Coloca um quartinho aqui para as araras verde. Muda aqui para as araras azul. Nós ia fazer um cine. O quê? Abrir o mar vermelho na nossa geração? Nós ia falar: não, senhor. Com esse tamanho aí não dá para passar todo mundo rápido, não. A gente, irmão, a gente. Ô, irmão, hoje geração difícil a nossa. A pós-modernidade trouxe para nós algumas consequências que são muito terríveis. A individualização.
Gente que tem milhares de seguidores não tem um amigo para ligar de madrugada. Entendeu? O pluralismo de ideias, ninguém acredita em nada e acredita em tudo. Sabe, nada mais é absoluto. Lindo, tem coisas na Bíblia que não mudam, é absoluto e acabou, você não pode mudar. Não dá para viver o teu evangelho, não dá para viver a tua Bíblia. A Bíblia é a mesma para todo mundo. É óbvio que Deus sabe falar com cada um de jeitinho diferente. Quem é pai aqui sabe, eu tenho 3 filhos, cada um é um jeito. Um tem um modo drama, o outro tem um modo mais sereno, e o outro tem a tempestade, que é a última. Que é a nossa chefe, ela foi promovida agora, ela manda em todos nós. Os 2 filhos meus agora voltaram para a aula. O primeiro é o João, a minha esposa no menininho. Eu falei para ele: filho, semana agora vai voltar das aulas, acabou as férias, beleza? Ele falou: tá bom papai, só tem que comprar a minha bag, porque estragou. Falei: perfeito, papai vai comprar para você, relaxa. O segundo, irmão, a mesma coisa, diferente, que ele é dramático, irmão, ele já... Irmão, eu estou brigando com um, o outro está falando assim: papai, eu quero que o senhor saiba que eu jamais faria isso. Ele parece um Minion, irmão, ele tem 2 anos, vai fazer 3, ele é um Minion. Irmão, se eu filmasse ele, virava o Big Brother mais legal de todos. É muito engraçado. Aí eu cheguei nele e falei: Noah, pai, queria saber, como está sendo as tuas férias? Top, pai. Falei: e aí, é legal brincar com os amigos? Aham. Eu falei: pois eu preciso te falar uma coisa. Ele: o quê, pai? Eu falei: os teus amigos do colégio estão morrendo de saudade de você. Ele: sério? Eu falei: eu vou te levar segunda-feira para brincar com eles. Ele: irmão, a mesma notícia contado de maneira diferente. Ou seja, Deus sabe como tratar com a gente. Mesmo assim, tem coisas que a gente não quer entender, tem coisas que a gente não quer ouvir, tem nãos que a gente não quer. E eu vou te dizer, irmão, Deus, antes de dar um sim, te deu 100 nãos. E às vezes você nem viu. A porta que Deus fecha é para você parar de improvisar. A porta que Ele tranca é para você parar de se meter, para você parar de dar palpite. Deus tranca a porta só: ai, nossa Senhor, errei, né? De novo. Senhor, pois é, né? De novo. É as nossas expectativas que destroem a nossa fé. Sabe? A Marta e a Maria querem algo de Jesus e Jesus tem algo diferente para elas. Aí a Bíblia diz que numa certa altura do campeonato, o Lázaro partiu dessa para o melhor. Faleceu. E aí levaram a notícia para Jesus: Jesus, o Lázaro morreu. Aí Jesus falou: não, o Lázaro está vivo. E os discípulos estão pensando assim: irmão, é que a gente romantiza demais, mas a gente tem que pensar que se fosse na nossa época, o que nós ia pensar? Que nós somos tudo igual. Irmão, se a gente está no meio, a gente fala assim: ai, falou que está vivo, né? Muito engraçado, né? É, tá bom, Jesus. Ai, o Senhor falou, né? Falou que está vivo. Ele fala umas coisas diferentes, né? É legal, né? Mas a gente gosta dele. É assim, irmão. A gente não ia fazer diferente. A gente ia falar: vivo. Irmão, Jesus falou. Está falado. E aí os discípulos entenderam, mas não entenderam. A Bíblia diz que eles conjecturaram o reino e pensaram, mas não acreditaram. Mas Lázaro está morto. Essa é a questão. Humanamente, o Lázaro morreu. De maneira humana, o Lázaro não tem mais pulsação, o sangue não corre nas veias, está gelado o corpo dele. E a Bíblia fala que eles enliam o corpo de Lázaro, enfaixam, sepultam, colocam uma pedra. E no 4º dia, depois de Lázaro sepultado, Jesus chega na City. Jesus chegou, do nada. Rapaziada, top, todo mundo: Jesus, que é isso, hein? Todo mundo: caraca, Jesus chegou. E na cabeça de todo mundo assim: atrasado. Foram na Marta: Marta, se não acredita quem está na cidade. Quem?
Jesus. Oh! Ele chegou, corre. E a Marta, bora. E chegou até Jesus, já começou o drama, porque é a mais dramática. Ô Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. O que ela está dizendo, para o milagre que a gente quer, o Senhor está atrasado. Para o milagre que a gente precisava, o Senhor não chegou. Entenda, o erro está em não ter acreditado na fala dele. Jairo chorou porque a notícia chega, e a palavra de Jesus para Jairo é: Jairo, não temas, não tenha medo. Por mais que o mundo te diga ao contrário, por mais que o diagnóstico diga ao contrário, por mais que as pesquisas digam ao contrário, acredita na minha palavra. Se eu falei que vai acontecer, vai acontecer. Não chame de morto aquilo que ele chama de vivo. Não chame de impossível o que ele chama de milagre. Ele pode, aliás, o que ele chama de impossível? Nada. Não há impossíveis para o nosso Deus. É a palavra que diz. A Marta diz: nossa, se o Senhor tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido. Jesus fala assim, eu imagino, né? Que tem coisa que não está, né? Daí a gente fica assim pensando. Jesus não está de falar para ela: não, é que espera uns minutinhos. Só uns minutinhos, você vai ficar doida, você vai pular em mim. Jesus, top! Mas Jesus não falou nada. Nisso, Jesus seguindo, chega quem? A Maria. E a Maria fala a mesma coisa que a Marta. Jesus, se você tivesse chegado antes, o nosso irmão não teria morrido. Ela está dizendo: o Senhor chegou tarde, a gente já sepultou. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que desiste muito fácil da vida. Tem gente que desiste muito fácil das promessas do Senhor, sabe? Daquilo que o Senhor declarou, daquilo que o Senhor já fez saber. Tem gente que desiste muito fácil. A humanidade, ela se resume a uma palavra: instabilidade. Eu sei porque eu falo para mais gente hoje do que o normal, do que falava antes. Então consigo ter leituras um pouco diferentes. Eu recebo muita mensagem, leio muita mensagem. E o ser humano tem uma parada agora que é a cultura da pós-modernidade, que é a individualização. Então é a parada de eu consigo sozinho. Aí tem os mentores, né? Os cabras que são inteligentes, que dizem: não, você consegue sozinho, né? Fala, vai para frente do espelho. Maneiro, né? E diz: você é uma máquina de vencer. Aí você fica, e o reflexo é uma galinhazinha velha, uns pintinhos frouxos, entendeu? Mas você está ali: você é uma máquina de vencer, o seu dia vai ser incrível. Aí você sai de casa, tropeça numa pedra, xinga a pedra, a mãe da pedra, a avó da pedra, e diz: eu vou me matar, a minha vida está tudo errado. Isso é a gente é instável demais. Jesus não. A gente quer uma coisa hoje, quer outra amanhã, quer uma de manhã, outra de tarde. Eu quero casar, eu quero uma bicicleta. É essa loucura da vida do homem. E a individualização aumentou isso, separou isso em cubículos. Então está cheio de gente morrendo sozinha, com a fé afetada, porque acreditou de maneira cega naquilo que Jesus não veio fazer. Daquilo que Jesus não é. Está cheio de gente com convicções erradas sobre Jesus. Uma vez eu ouvi que nós temos que colocar Jesus na parede para dizer o que Ele tem que fazer por nós. Você tem que decretar nele. Por que decretar nele? Irmão, se o meu filho fala assim: pai, eu te ordeno. Agora, se a Serena fala, já é um pouco mais difícil. Não, brincadeira. Estou brincando. Conselho tutelar, só uma brincadeirinha. A gente precisa entender que os desígnios de Deus ultrapassam. E nós só colecionamos tantos projetos fracassados porque sempre estamos tentando fazer distante da convicção da palavra dele. Casamos errado, escolhemos um trabalho errado,
Sabe, vivemos uma vida distante da vontade dele, porque a gente não tem paciência. Porque a porta não abre, a gente chama o chaveiro para abrir. Sabe, a porta tranca e a gente mesmo assim fica sentado na porta. Irmão, a gente tem que acordar rápido. Eu de verdade queria que o chip de maturidade de homens de Deus que andaram muito mais que eu fossem colocados dentro da gente. Que viesse. Imagina, você pegar a maturidade de um homem que viveu 80 anos com o Senhor e colocar dentro de você, a nossa vida ia ser muito melhor, porque a gente vive dando com a cabeça, irmão. Eu vou falar para você, eu já tive tanto conflito com Deus nessa parada, que eu acho que Deus já não me aguenta mais. A última que Deus falou comigo, ele falou assim: sai da minha frente. Eu falei: eita, estou saindo. Eu estou tentando um negócio, Deus está falando: não vou fazer, eu estou tentando. Chegou na última casa que eu estava tentando alugar, Deus, eu entrei no carro, o Senhor falou assim: pelo amor de mim mesmo, sai da minha frente. Aí minha esposa entrou no carro, eu falei: Deus falou comigo, mas não é tão legal. A Paulo, o que ele falou? Para eu sair da frente dele. Aí a Paulo falou assim: pois vamos sair? Vamos. Irmão, é a melhor coisa quando a gente sai da frente dele. É a melhor coisa. Aí, irmão, resumindo a ópera, a Maria está... E a Bíblia conta que quem estava em volta murmura. Fala assim: bom, não era ele o que cura leproso, paralítico? Como que não curou o amigo dele? Se ele tivesse chegado antes, o Lázaro não teria morrido. Todo mundo chorando. Aquela cena dramática. A Bíblia diz que Jesus também chorou. João capítulo 11, 35 diz que Jesus interrompe o circuito de fala para um choro. E não é o choro nosso, não é o choro de fragilidade, não é o choro de impotência, é o choro de empatia. Era Marta e Maria chorando, amiga dele. Ele sente o que a gente sente. Irmão, eu quero que você saiba que o Deus que você serve não é apático à sua dor. Eu vou falar de novo. O Deus que você serve não é apático à sua dor. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua história, Ele sabe pelo que você passa, Ele sabe as dores que você enfrenta, as batalhas que você luta. Sabe por quê? Porque antes de ser o nosso Salvador, Ele foi eu e você. Ele viveu exatamente isso, porque Ele venceu isso. Ele diz: olha, não fiquem atribulados. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está entendendo? Ele está dizendo: você também pode. Eu sei o que você sente. O choro não é o choro nosso, é um choro diferente. E aí a Bíblia completa que a frase de Jesus que vem a seguir é: me levem aonde vocês sepultaram. Não? Vamos de novo. Jesus diz para eles: por gentileza, me levem aonde vocês sepultaram. Vamos de novo. Me levem aonde vocês sepultaram. Olha para cá. Sabe o que Jesus está dizendo? Não fui eu que sepultei. Não fui eu que fiz. Vocês sepultaram. E eu disse que não era para a morte. É isso, sabe? É Jesus falando nos nossos olhos: me leva aonde vocês sepultaram. Me leva no casamento que você desistiu. Me leva na oportunidade que você abandonou. Me leva nos sonhos que você, sabendo que eram meus, colocou dentro de uma gaveta, trancou as 7 chaves pensando que eu havia esquecido. Me leva aonde você abandonou o que eu jamais abandonei. Me leva no morto que você insiste em chamar de morto, mas eu ainda estou chamando de vivo e não vou mudar a opinião. Me leva no lugar, me mostra. Sabe, refaz o caminho aonde o cortejo passou, e agora eu vou junto, me leva junto. A pergunta é:
na nossa cabeça é: o que Jesus quer com isso? Sabe? Qual é o propósito disso? E aí, eu confesso para você que demorei muito para entender que o Kairos é surpreendente e o Cronos é previsível. Quem vive pelo Cronos vive uma vida previsível, sem graça. Agora quem vive no Kairos de Deus vive tendo surpresas extraordinárias da parte do Senhor. Zé, como é aquela música? Eu vou chegar depois. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E já levo. Isso é Jesus. Sabe, quando nós nos encorajamos e decidimos entregar a nossa vida na mão de Jesus, os nossos planos, os nossos sonhos, os alvos, os pequenos alvos que nós julgamos ser grandes, quando entregamos na mão do Senhor, começamos a desfrutar de um tempo de novidade. Porque viver o plano de Deus é viver além da nossa capacidade de sonhar, é acordar cada dia desse tempo presente com a surpresa do eterno, de algo que você vai olhar e vai dizer: como pode? Eu sozinho jamais conseguiria pensar em algo tão maravilhoso. E é isso, eu entendo que a cada dia que passa desisto mais de viver o que penso para viver o que Deus já pensou, o que Deus já desenhou, o que Deus já escreveu. Minhas expectativas não se comparam ao plano dele, não se comparam ao que ele pensa, não se compara com o caderninho dele. O caderninho dele, irmão, é sinistro. O nosso é fraquinho, tem pouca página, pouca visão, pouca compreensão. Agora o dele não, o dele é perfeito, tem a história completa, o antes, o depois. A Bíblia diz que ele nos conheceu antes de nos formarmos no ventre da nossa mãe. Irmão, a gente está discutindo quando se dá a vida para falar de aborto. Vai para a palavra, a vida deu antes de você existir. O Senhor já sonhou você, já pensou em você, você já era um plano perfeito dele. Você está entendendo? Ele já viu. Ele já viu. Bom, me leva onde vocês sepultaram. Todo mundo vai com aquele climão estranho, sem saber explicar o que está acontecendo. E aí Jesus chega lá. Irmão, de verdade, eu queria ser uma mosquinha atemporal para poder ir lá e voltar aqui para contar para vocês. Tem algumas coisas que eu quero chegar no céu e eu quero tirar limpo. Não, irmão, estou falando sério, mandar na real para vocês. Eu leio a Bíblia e eu sou o tipo de gente, irmão, que eu não consigo ficar quieto. Eu preciso sair e contar para alguém o que eu vi. Irmão, eu estou lendo hoje Gênesis. A Bíblia diz que o Senhor Deus, quando o povo estava prestes a atravessar o mar, tirou a nuvem da frente e colocou atrás do povo. No lado do povo era luminoso, no lado do Egito era sombrio. O que Deus estava fazendo? Deus estava cobrindo o povo do passado dele. Deus estava escondendo o povo do passado para que então o povo fosse rumo ao futuro. Eu já estou assim, ai meu Deus do céu. Liga para a esposa: Paula do céu, você não acredita? E a Paula já está assim, que ela já recebeu 100 ligações dessa no último mês. Irmão, eu quero chegar para Moisés. Eu quero perguntar, conta como era a nuvem. Conta. Eu quero chegar para Pedro. Falar, Pedrão, conta para mim o peixe, Pedro. Me fala do peixe, como é que foi essa parada de passar a noite toda passando vergonha e de repente bater o recorde de pesca da vida?
Me conta, Pedro, o que você pensou? Fiquei rico, fiquei pobre. Porque a Bíblia diz que Jesus mandou ele abandonar tudo. E eu quero chegar para Jesus e perguntar: o que foi que o Senhor viu em nós? O que foi que o Senhor enxergou na gente, a ponto de entregar-se na cruz do Calvário por gente igual? Oh, irmão, existe uma música chamada I Can Only Imagine. Eu só posso imaginar. E uma das coisas que ele diz é o dia do encontro, quando encontrarmos com o Criador. Sabe, eu não sei você, mas eu almejo esse dia, sonho com esse dia, e sei que ele vai acontecer, porque tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. A Bíblia diz: eu vou vos preparar um lugar, mas voltarei para te buscar. Vai acontecer. Mas a parada aqui é imaginar a cabeça da galera assim. Jesus falou assim: remove a pedra do sepulcro. Irmão, uma exumação do nada. É isso que está acontecendo. Uma exumação na luz do dia, sem aviso prévio, autorização da prefeitura. Nada, irmão. Do nada ele falou assim: tira a pedra. Aí o povo está assim: gente, ele é tudo isso que vocês estão falando mesmo? Porque se ele não for, eu vou peitar. Eu vou falar que eu não vou abrir. Aí o povo está assim: abre. Abre, porque se ele invocar no seu, irmão, ele pegou um endemoniado em Gadara, que se você visse o que ele fez... abre. O povo tudo assim: não, eu vou abrir, mas vou abrir só para ver o que vai acontecer, porque eu sou curioso. Irmão, removeram a pedra. Foi a gente que colocou, e a gente tem que tirar. O mesmo trabalho que a gente teve, a gente tem que trabalhar de novo. É isso que acontece. Deus não desiste do que você desistiu, então você vai ter que redesistir. Não sei, desistir. Boa, palavra nova do português, o povo ama. Estão mudando tudo. Mexe com nós, irmão. Pode mudar para os outros, para a gente nunca vai mudar. Nosso manual não é a ortografia, nosso manual é a palavra. Esquece, irmão. A Bíblia que eu acredito diz que as portas do inferno não prevalecerão. Fala o que vocês quiserem. Remover a pedra. Aí Jesus falou para Lázaro: Lázaro, ressuscita! Não, irmão, lê. Tem que ler. Para de ser cabeçudo. Tem que ler. Porque se Jesus diz ressuscita, a palavra que ele disse no começo cai por terra. Porque o que ele disse? Ele não está morto. A doença não é para a morte. Ele não está morto. Então, como eu chamo alguém de morto agora? Quer dizer, ressuscita? Eu tenho que reconhecer que está morto. Irmão, Jesus é maravilhoso. Como diz meu filho, maravilhoso. Ele olha para dentro e diz: Lázaro, vem para fora. Bora, Lázaro. Eu imagino, porque a Bíblia diz que o Lázaro estava todo amarrado. Eu imagino que deve ter dado uns segundos assim de tensão. Entendeu? Que deu tempo para quem é fofoqueiro fofocar. Entendeu? Falou: tá vendo, Marilene? Falei que esse homem era maluco. Olha aí, ó. Chamou para fora, não saiu ninguém. E o cheiro? Você sentiu o cheiro que tá já? Porque aqui na Galileia dá um calor absurdo, né? Galileia, nem sei se está na Galileia, até agora inventei. Mudei a geografia do túmulo e nem sei. Deus me ajude, se for errado o Senhor me complique. Irmão, resumindo a ópera, a Bíblia diz que o Lázaro saiu para fora. Oh, irmão, poxa, obrigado, irmão. Deus o livre. Estava 4 dias o homem deitado lá. Lázaro saiu para fora.
Quem foi que me amarrou assim, gente? Quem foi que me amarrou? Jesus devia estar assim, ó. Olha, Lázaro, eu falei que... Eu avisei. O povo aí que é desconfiado no mundo. Marta e Maria, essas horas, irmão, devem estar assim... Que bobiça que nós falamos para ti, Jesus, que você não queria cura, o Senhor tinha ressurreição. Ai, Jesus, desculpa, nunca mais vamos fazer igual. Porque é assim que a gente fica quando o nosso plano é frustrado e o plano que vem a seguir é maior do que a gente poderia imaginar. É assim que a nossa carinha fica, o nosso queixo faz assim, ó, cai lá embaixo. Porque a gente olhou para o lado e pensou, nossa, isso aqui é incrível, isso aqui é o supra-sumo. Aí Deus falou, calma bebê, deixa eu trabalhar. E aí a obra fica pronta. E quando a gente olha para a obra dele, a gente fala, what? É muito maior do que eu poderia imaginar, é muito melhor do que eu poderia sonhar, é muito mais incrível, o teu plano é perfeito. E aí a gente, uau! Mas antes de falar uau, irmão, a gente reclamou, encheu a paciência do Senhor. Irmão, para de encher o saco e confia. O que ele disse, vai acontecer? Vai acontecer. Ah, mas a pesquisa. Mas a estatística, mas o diagnóstico. Deus falou, está falado. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas tem duas histórias em aberto. Tem a do Jairo e a do Jesus. É uma engraçada falar assim, né? Do Jesus. Tem a dele, do chefe, do Big Boss. A do Jairo, você já sabe, Jesus entrou na casa onde a menina estava dormindo. Que bom que vocês sabem. Falou, acorda menina. Tipo a Ana Maria Braga. Me perdoa, perdão. Jesus, desculpa, Senhor, minhas referências são péssimas. Foi a única coisa que veio na cabeça. Não vai acontecer mais. Até semana que vem. Aqui. Passa. E aí tem a do chefe nosso. Que eu não sei se vocês sabem, conseguiram colocar o nosso chefe na cruz. Colocaram ele lá. E não foi forçando, ele deixou. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado a um matadouro. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele deixou. Imagina você tendo o poder para tudo, não fazer nada. As pessoas gritavam, zombavam dele, dizendo, falava que era o Messias, que ia salvar todos nós e não tem poder para salvar a si próprio. 2 ladrões no lado dele, 2 bandidos. Um olhou para ele e riu dele, e o outro disse, Senhor, ele não sabe o que faz. Se o Senhor, quando entrar no paraíso, puder, lembre-se de mim. Aí Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, escuta, a Bíblia diz que no nada o céu escureceu e ouviu-se um grito da cruz, está consumado. O Cordeiro de Deus varreu o pecado de uma vez só. O que o sacerdote precisava todos os anos, ele fez de uma vez só. Se você lê Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, e você começar a ler sobre o sacrifício, o que Jesus fez em uma coisa só, que o sacerdote precisava fazer de maneira copiosa,
Se você lê sobre o Monte Sinai, que ninguém poderia subir, não poderia tocar nos limites, e hoje está disponível para nós a glória do Eterno, sobre todos nós, um sacrifício. A Bíblia diz que rasgou o véu do Santo dos Santos dentro do tabernáculo de alto a baixo. Acesso, salvação. Mas aí a Bíblia diz que ele morreu, irmão. E que Salvador é esse que morre? Que Salvador é esse que morre no final? Ai, que bom. Eu gosto do rostinho dos irmãos que tem vontade de dar spoiler. Eles ficam assim, mas ele está vivo. No primeiro dia, ele estava morto. Disseram, vamos colocar guarda no sepulcro dele, para que os seus discípulos, não roubando o corpo, digam que ele ressuscitou. No segundo dia riram, não apareceu ninguém para fazer nada. Mas ao terceiro dia, os anjos do Senhor desceram, os guardas foram atordoados, a pedra foi removida, e o nosso Salvador, que vive e reina para sempre, ressuscitou. Conforme ele havia dito, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Se você for em Israel, tem um lugar que dizem que é lá, pelas características geográficas, pelo jardim. E aí você entra no sepulcro, tem uma pedra vazia, não tem ninguém ali dentro, uma grade que protege aquele lugar, uma porta singela de madeira com uma plaquinha pequena escrita, He's not here. Você veio procurar no lugar errado, ele não está aqui. Mas e aí o que eu faço? Lê o resto. He is risen. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Fala para o irmão que está do lado, ele ressuscitou. Você estiver no Uber, fala para o Uber, fala, o meu Jesus ressuscitou. E nada que está morto dentro de mim, à minha volta, permanecerá igual. Se ele chamar a existência, voltará a viver. Não importa a área, não importa o local, não importa onde, não importa quando. Leva para ele. Jesus, eu vou te levar onde eu sepultei. Eu não sei, porque se eu tomei a coragem de sepultar algo que o Senhor não desistiu, eu removo a pedra e o Senhor traz a vida de novo.